Beleza? Estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Estamos começando mais uma sessão do Comentando RPG aqui no canal, onde estamos tocando a série de Lost Cities da quinta edição de Vampiro à Máscara, traduzido aqui no Brasil pela Galápagos como Fichas de Conhecimento. Porém, eu espero que não se incomode de nós continuarmos chamando de Lost Cities, porque a gente acabou meio que se acostumando com a expressão em inglês e dificilmente eu vou conseguir largar esse osso, mas eventualmente eu vou acabar aderindo também à ficha de conhecimento. É só mesmo costume, não é antipatia não, viu, galera? E sempre com a parceria do Rafael Oliveira. Rafael, diga oi aí pra galera. Boa noite, galera. Não me convidaram, mas eu tô aqui espirrando. Bom, justificar aqui... não é Covid. E justificar aqui também a ausência de um convidado ou convidada ou convidade, porque lancei 2 convites e não recebi sequer alguma resposta, mas não tem problema. Semana que vem a gente vai tentar outras pessoas, então será hoje só eu e o Rafael trocando ideias aqui. E vocês também podem participar escrevendo comentários aí no chat, né, Rafael? Exatamente, follow the baile. Quando dá pra trazer alguém, a gente traz. Quando não der, a gente toca o barco nós dois mesmo. Perfeito. Bom, a gente está hoje fazendo o segundo vídeo, pautando as Lost Cities do suplemento Chicago by Night, que é o suplemento de ambientalização de cidade para essa quinta edição. Tem a ambientação do Londres, que é o Londres, South London, mas eu não sei. Tu sabe me dizer, Rafael, se ele é mais uma campanha do que uma ambientalização de cidade, né? Ele é o contrário do Chicago by Night, né? O Chicago by Night ele é primeiro um cenário e depois uma aventura, porque tem uma aventura ali no final. O Fall of London ele é o contrário, ele é primeiro uma campanha e depois um by night, entendeu? Ao decorrer da campanha você vai ver que tem ali um by night. Perfeito, obrigado, porque eu ainda não li o Fall of London, então eu tava com medo de falar besteira. Eu dei uma folhada só, eu não li ele inteiro não, eu li assim, rabo de olho, né? Sim. No entanto, galera, para quem não conhece, o Chicago by Night, se não é o primeiro, é um dos primeiros e com certeza um dos principais cenários de cidade de Mundo das Trevas para Vampiro à Máscara. Ele inclusive envolve até crossover com lobisomens. Quando eu digo crossover, não é necessariamente que vocês vão jogar com lobisomens, mas tem bastante entrelaçamento com a temática de Lobisomem Apocalipse dentro da cidade e pelo menos no entorno dela. Tem até um esquema de viagem de vampiros entre Chicago e outras áreas que perpassa ter que atravessar territórios lupinos. É bem punk. E também cabe comentar que a Chicago by Night já teve 2 edições anteriores. A primeira dedicada à segunda edição de Vampiro à Máscara e a segunda foi para a terceira edição. E são conteúdos bem interessantes de ser acompanhados. Tu já chegaste a ler algum dos 2, Rafa? Eu tô lendo ele agora, eu fui proibido de ler porque o meu narrador ia narrar, que por acaso é o Lucas, né, do Droga de Canal. Ele ia narrar, então a gente deu uma segurada, né? Eu não li nada. Mas aí o jogo acabou não rolando. E aí agora que eu tô pegando pra ler mesmo, só pra completar a informação, o Chicago by Night ele foi o primeiríssimo dos cenários mesmo. Gary aparece no livro base da primeira edição, já começa com Gary, né, um assunto que a gente vai falar depois aqui, acho que no Let the Streets Run Red fala mais de Gary. E aí ainda no mesmo ano sai o Succubus Club e o Chicago by Night. Então começa o ciclo de histórias e crônicas que vai envolver o Chicago. Vocês vão poder pegar isso melhor lá no Droga de Canal.
Bom, então fica aí a indicação para vocês depois procurarem o canal do Lucas lá no YouTube. Basta digitar Droga de Canal, que vocês vão ver uma porrada de vídeo com ele comentando vários livros do mundo das trevas, naturalmente mais dedicado a Lobisomem Apocalipse. Mas vale muito a pena conferir, fica aí a dica para vocês darem um pulo lá. Sendo assim, Rafael, vamos começar. Diga aí pra gente quais são as duas lore sheets de hoje. Bora. As duas lore sheets de hoje são a Black Site 24 e The Blue Velvet. The Blue Velvet. Eu devo adiantar aqui para vocês que eu traduzi o Black Site como esconderijo clandestino. Eu espero que vocês não se incomodem. O comentário que eu ia fazer é justamente esse, né? Mas bora fazer a leitura, depois eu falo sobre o que é um Black Site. Boa. Que eu fui tateando e meio que acabei chegando nisso, mas aí o Rafael depois dá uma dica melhor. Então vamos lá, vamos começar pelo Black Site 24, ou, como eu traduzi de forma bem amadora, Esconderijo Clandestino 24. Galera, esse é uma lore sheet. Na realidade, as duas lore sheets de hoje são novidades desta quinta edição, então não tem conteúdo anterior que a gente possa abordar. Então boa parte do que nós vamos comentar hoje é mais especulação do que qualquer outra coisa. Sendo assim, partiu para o texto introdutório que tem no Chicago by Night para o Black Site. A anterior base, Chanute, da Força Aérea, encontra-se a 209 km ao sul de Chicago e foi inicialmente estabelecida em 1917 como um campo de treinamento do serviço aéreo, seguindo a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, sendo usada fundamentalmente para treinar cadetes pilotos para voar sobre os campos de batalha da Europa. Seguindo a declaração da Segunda Guerra Mundial, a importância de Chanute como um centro de treinamento técnico e ponto de entrada de alistamento aumentou. O primeiro esquadrão de combate, composto completamente por negros, foi ativado lá em março de 1941, o 99º Esquadrão de Caça, o qual treinou inicialmente na função de apoio terrestre e iria mais tarde avançar para formar o núcleo de outros esquadrões de negros. A escola de treinamento do Corpo do Exército de Mulheres foi estabelecido lá no começo de 1944 e produziu uma turma atrás de turma dos CMs até fim da guerra. Em 1988, como parte da redução geral de pagamento das forças, o realinhamento da base e comissão de encerramento recomendou que a Chanute fosse fechada e reformulada para uso civil. No entanto, certas porções da ex-base não foram entregues para o público. A inspeção cuidadosa do local revelou o uso extensivo de asbesto em muitas das antigas edificações no local, assim como níveis tóxicos de compostos orgânicos voláteis no solo e água subterrânea, demandando uma extensiva remediação ambiental. Essas áreas da ex-base foram declaradas como um local de descontaminação do superfundo EPA, fechados para o público, isoladas e assiduamente patrulhadas para manter afastados os curiosos e tolos. Só para informar a galera, esse superfundo EPA ele realmente existe na vida real. Avançando. 2 meses depois, a primeira luz, ou First Light, como está em inglês, eu estou traduzindo como primeira luz, tomou posse do seu novo esconderijo clandestino e começou a despachar membros prisioneiros para o complexo via campo aéreo civil, convenientemente localizado para detenção de longo prazo e processamento. Afinal, não é que os corpos pálidos precisam comer ou beber ou se preocupar com a mesotelioma e os protocolos de isolamento seguidos pelas equipes de interrogatório geralmente agem também para a exposição melhorada às toxinas ambientais. Em 2015, a operação se expandiu do mero depósito e interrogatório quando a primeira luz obteve a posse do ex-museu aeroespacial Octave Chanute, também no local da ex-base,
e o converteu para usá-lo como um complexo de pesquisa médica. Uma equipe internacional de especialistas agora fazem dela a sua residência lá, estudando a fisiologia dos corpos pálidos ao conteúdo dos corações deles, uma vez que a inteligência é feita com eles. Como um membro residente de Chicago, você adquiriu conhecimento da existência do esconderijo clandestino 24, o Black Site 24, e o que você faz com esse conhecimento, que poderia ter um sério impacto por si mesmo, para o bem ou para o mal. Rafael, antes de mais nada, antes de passar para os seus devidos comentários, devo dizer que da forma como ele é descrito aqui e fazendo um laço direto com a First Light, ou Primeira Luz, temos aí uma base bem firme, bem declarada e bem estabelecida por assim dizer, do complexo que forma a Segunda Inquisição. E Chicago muito provavelmente está sobre os olhares atentos deles. O que tu dizes aí pra gente? Então, o Black Site e a First Light, eles são... A First Light, ela é a primeira introdução que o jogo faz a uma operação da Segunda Inquisição mesmo, assim, né? Porque lá no Camarilla ele fala do Boys, que está aqui no Brasil, e fala também da First Light, fala de algumas outras operações, mas eles são citados de breve, e durante todo o jogo, né, quem pegou qualquer um dos livros do V5 já percebeu que tem muito sobre mostra muito o lado das pesquisas deles, né? Tem várias citações, assim, tem vários pequenos contos que são mensagens interceptadas, que são conversas entre agentes, mas aqui é a primeira vez que você tem um texto frio explicando como é que é uma operação da Segunda Inquisição. O que a gente precisa tomar cuidado, o que a gente precisa atentar, é que a Segunda Inquisição, ela não é uma operação uniforme e global, entendeu? Então, a Boys, que é a operação da Segunda Inquisição aqui do Brasil, ela não é igual à First Light, entendeu? A First Light, ela opera a partir da NSA e da CIA. Nem os superiores sabem com clareza o que eles fazem, o que a First Light faz, o que quer dizer que você tem um caso aí nível Watergate de corrupção estatal aí, porque pensa, para você custear essa operação sem que os superiores saibam, no mínimo tem um rio de grana rodando aí por baixo dos panos, entendeu? Então, todos esses, por que eu estou falando tudo isso? Porque todos esses são temas que vão ser abordados quando você coloca o Black Site 24 na tua mesa, entendeu? É uma coisa que eu já falei algumas vezes, né? Quando o seu jogador pega essa lore sheet, quer dizer que parará, entendeu? Eu tenho uma visão mais ou menos assim. Eu raramente narro, na verdade, né? Eu meio que pendurei os dados, mas porque eu gosto mais de levantar as informações do que de fato eu travo na hora de narrar, entendeu? Eu gaguejo, eu fico pensando, eu sou ruim de improvisar. Então, ó, tá vendo? Só de falar de narrar já tô mais devagar, você percebeu? Mas eu tenho uma visão assim muito clara assim, de relação entre narrador e jogador, nesse sentido. Eu vejo assim, quando a gente vai preparar uma mesa, você apresenta um cenário e o jogador apresenta uma personagem. O que isso quer dizer? Você apresenta um problema e o narrador... Você apresenta um problema e o jogador ele vai apresentar a ferramenta que ele quer usar para resolver o seu problema, entendeu? Então, assim,
se eu vou apresentar um problema se eu apresento um cenário e o jogador me oferece um bardo, adianta eu querer fazer uma aventura toda baseada em combate? Não, né? Então, assim, o bom narrador, e isso é uma coisa que eu aprendi com os meus amigos que são narradores, o bom narrador, ele pega o que o jogador tá pedindo, né? O que o jogador tá colocando na ficha, e ele lê aquilo como aquilo que o jogador quer ver no jogo, entendeu? Então, se o seu jogador pega a lore sheet Black Site 24, o que o jogador tá te falando? Ele quer conspiração governamental, entendeu? Então você vai pegar todas as ideias que você tem sobre crossover com lobisomem, sobre o Sabá, sobre uma guerra civil na Camarilla. Você vai guardar tudo isso no bolso e você vai falar: como é que eu vou fazer cainitas contra o Estado? É isso, Black Site 24 é isso. Entendeu? Você vai falar sobre corrupção no governo, você vai falar sobre desvio de dinheiro, você vai falar sobre as agências secretas, nível de vigilância. Então, tudo isso foi só a introdução do que eu pesquei, tá, galera? Sim. Três coisas que eu falei aqui que eu queria passar para vocês. Que às vezes é coisas que a gente já sabe, até por alto, porque a gente tá na cultura pop, a gente assiste filme, a gente vê série com isso, mas às vezes a gente não para entender o que é. Primeiro, o que são Black Sites? Black Sites é meio que uma lenda urbana lá americana, entendeu? Eles são prisões clandestinas. Normalmente elas estão em solo estrangeiro, entendeu? E não há assim, elas são amplamente divulgadas na mídia. Normalmente são jornais que denunciam a existência desses locais. E normalmente o que rola é uma relação de que o governo nega que existe, que não é bem por aí e tal, entendeu? Essas prisões, elas servem para você guardar prisioneiros de guerra, entendeu? Ou espiões mesmo, tá ligado? É gente que é importante para inteligência ou para contra-inteligência. E é aí que a gente vai parar no First Light, porque ela usa a CIA e a NSA. A CIA, a CIA, né, a companhia, ela é uma agência de inteligência e contra-inteligência humana. Isso quer dizer que o que eles fazem é bem trabalho de espionagem mesmo. Eles mandam agentes, eles colhem informações, entrevistam pessoas. Esse é o modo que a CIA opera. A CIA opera com pessoas, principalmente. A inteligência humana, que fala. E eles têm uma jurisdição que, na maior parte das vezes, é internacional. Então, quando a gente vê em série, quando a gente vê em filme, da CIA agindo dentro do solo americano, isso não é muito apurado como acontece, entendeu? O que acontece dentro do solo americano é a NSA. E a NSA, a National Security Agency, ela trabalha com inteligência de eletrônicos. É a NSA que faz a vigilância dos eletrônicos, que fez com que a Camarilla proibisse o uso de eletrônicos, entendeu? Então são a galera da Segunda Inquisição que descobriu a ShrekNet é o pessoal infiltrado da NSA, entendeu? E aí a galera dessas duas agências se mancomunaram com fundos do Vaticano, da Ordem de Leopoldo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Parece tipo uma doideira trampista, tá ligado? Mas o jogo é sobre isso, entendeu? Sobre conspirações, entendeu? Conspirações governamentais, entendeu?
e como elas afetam a vida dos vampiros e tal, entendeu? Então leva isso pra dentro do jogo, entendeu? Assiste CSI, assiste Homeland. Quando eu li sobre os Black Sites, eu lembrei, não é uma, eu não gostei muito da série, mas a série fez muito sucesso. A La Casa de Papel teve na penúltima temporada, teve o Rio, ele foi um dos bandidos, né? O Rio, ele foi preso em um Black Site, ele foi preso sem ser julgado, né? E ele foi mantido lá, ele foi torturado. É sobre isso, gente, não tá tudo bem. e, e é isso, entendeu? É por aí. Aliás, assistam, é a penúltima temporada do La Casa de Papel. Assistam, que é isso que acontece na Black Site, entendeu? Pega um pouco daquela energia, é isso que acontece. Beleza. Agora, Rafael, diga, pode falar. Manda ver, porque se deixar, mano, eu vou ter mais Tá, uma vamos hora lá. aqui de coisa Não, pra porque falar. por enquanto a gente material. tá só comentando o que fica em torno do Black Site 24, o quanto ele pode ser explorado dentro de uma aventura ou até uma campanha. Mas agora eu recomendo a gente falar para o jogador, para quem estiver assistindo, quais são as características que podem ser atreladas dentro da lore sheet. Eu vou fazer um pouco diferente dessa vez. Eu vou ler aqui a vantagem e aí a gente comenta, beleza? E beleza. No primeiro nível, a vantagem é a seguinte: uma vez por história, você pode pedir ao narrador para alimentar você com um rumor, o qual pode ou não ser baseado em qualquer coisa que se assemelhe à realidade. O que tu achaste desse primeiro nível? Então, meu comentário vai ficar mais completo no segundo nível, mas eu acho que este nível em específico, ele é o coração da lore sheet, porque é a conspiração. Você não sabe o que é real, o que não é. E eu acho que até que deveria parar aí. Entendeu? Essa é a lore sheet, entendeu? Parou aí. Sim. Não tem que ter nível 2, 3, 4, 5. Inclusive, gosto... ela casa, esse primeiro nível casa exatamente com o último parágrafo explicativo da lore sheet. Vou ler aqui de novo. Como um membro residente de Chicago, você adquiriu conhecimento da existência do Black Site e o que você faz com esse conhecimento, que poderia ter um sério impacto por si mesmo, para o bem ou para o mal. Ou seja, o nível 1 está te dando uma informação que você pode utilizar a seu benefício quando parecer que pode ser um trunfo a seu favor. É isso que eu entendi desse nível 1. Eu acho, eu vou me repetir, né? O que eu acho que é o mais bacana é isso, né? Você ouviu falar, você sabe que existe e assim, você não sabe o que é real e o que não é, entendeu? Então, para muitos membros na cidade, o que você vai falar é doideira, tá ligado? Eu vejo claramente um personagem malcaviano pegando essa lore sheet e avisando para todo mundo o tempo todo que as pessoas estão sumindo porque elas estão sendo abduzidas pelo Black Site, ninguém acreditando. Acredito, nossa, eu vejo claramente essa personagem. Boa, excelente, excelente. Nível 2, agora que você vai deitar e rolar. No nível 2, diz o seguinte: se você é um recém-chegado em Chicago, o qual testemunhou algo nas suas viagens ou parte de uma via férrea subterrânea dos membros, a qual ajuda a transportar os fugitivos desesperados de suas situações, você sabe o que viu. Ou seja, uma vez por história, você pode pedir ao narrador por uma peça sólida. Aí tu não está lidando com um boato, tu está lidando com uma peça sólida de informação sobre a esquisitice que você testemunhou. Agora deite e role. Então, agora você tem fatos, né? Você sabe separar o fato da ficção. E aí eu já vejo um outro caminho para a história, que é uma temática mais de combate a fake news, sabe? Tipo, você sabe o que é fato, você sabe o que é ficção. Você
você é um truth teller, né? Você é um cara que tá contando a verdade. E eu acho que por ser ainda o nível 2, aí é dica para mestre. Acho que por ainda ser o nível 2, você, mesmo você tendo todos os fatos e todas as evidências, isso ainda não vai dar credibilidade, entendeu? A única coisa que você tem são fatos e evidências. Você ainda não tem um apoio, porque lá na frente a gente vai falar aí no decorrer da lore sheet, lá na frente você vai ter um apoio, entendeu? Então, Isso no mesmo. nível 2 não é porque você tá dizendo, dica geral, tá? Não é porque uma personagem está dizendo a verdade que ela tem toda a credibilidade, entendeu? É isso mesmo. Tu tens uma prova contundente, mas convencer os cainitas da cidade que algo perigoso está ligado àquilo ali é outra história. É tipo, eu vou fazer agora uma ponte. Exatamente. Diga. Ainda mais lidando com o ancião, né? Ancião, a cabeça antiga, né? Eles não sabem lidar com evidência, sabe? Com fato frio. Sim. Eles acreditam em relato, porque a justiça antigamente era feita a partir daí, né? Você não Uhum. tinha quanto mais antigo for um vampiro, não existe o conceito de criminalística, entendeu? De que você vai fazer uma investigação. Sim. Eita. Alô? Travou? Eita, Rafael travou. Vou só aguardar aqui um pouquinho para ver se ele retorna. Bom, só adiantando, galera, o que eu ia comentar é que uma situação similar a gente de ter subsídios, ter relatos, ter provas contundentes sobre uma ameaça não necessariamente é o suficiente para convencer os demais membros da Camarilla. Por exemplo, vamos citar um caso da Camarilla, que o caso de Chicago é a dominância da Camarilla, vai convencê-los a investigar ou até realizar alguma ação mais contundente sobre a ameaça relatada. E o caso que eu quero relatar é, por exemplo, no clã novel Gangrel, daqueles 13 clã novels que foram lançados durante o período da terceira edição de Vampiro Máscara. O Xavier, junto com uma delegação enorme de gangréis, foram acionados para investigar nas florestas ali da costa leste estadunidense de uma presença muito poderosa e que precisava ser identificado quem era e quem sabe até enfrentado. Aí eles esbarraram de fato com uma figura muito poderosa e quase todos morreram, à exceção de alguns e o Xavier. Só que o Xavier foi seriamente ferido quando enfrentou essa entidade. E ele foi até uma das assembleias da Camarilla que estavam ocorrendo, fez o relato, ele sendo um Justicar, viu? Ele sendo Justicar, ele levou os relatos dele. Os integrantes dessa assembleia da Camarilla não levaram eles a sério, não deram crédito a ele, e que até então na terceira edição, porque isso não ocorreu, para a quinta edição já é uma outra história, mas naquele momento da terceira edição o Xavier se viu extremamente desiludido com a Camarilla e declarou que o clã Gangrel estaria se retirando da seita. Então, ter uma prova, ter um relato contundente não é necessariamente a chave de ouro para você garantir algum tipo de apoio, mas é uma ferramenta que, se for bem trabalhada, pode trazer muitas vantagens para o personagem em jogo. Então cabe ao jogador ou o grupo de jogadores trabalharem esse tipo de informação, caso essa lore sheet seja abordada por um jogador ou pelo próprio narrador em jogo. Então fica aí esse relato para vocês. Bom, o Rafael ainda não retornou, então eu vou avançar aqui para a leitura do terceiro nível e vou trazer os meus comentários para vocês. O que o terceiro nível da lore sheet diz? A paranoia ataca fundo.
Talvez você uma vez tenha sido um administrador da ShrekNet. Para quem não sabe, ShrekNet é a rede de informações Nosferatu que acabou caindo nas mãos da Segunda Inquisição. Talvez você seja agora um investigador de alto nível com 1 milhão de identidades alternativas incineráveis e fontes de todo o globo. Seja qual for a explicação, você sabe sobre a existência da Primeira Luz e você sabe que eles estão ativos em algum lugar próximo e possivelmente dentro de Chicago. Você possui contatos de nível 4, cuja expertise em particular se relaciona com a Primeira Luz ou relacionada com as operações de caça a vampiros patrocinadas pelo governo e pode utilizá-los uma vez por história antes que eles desapareçam para fora do alcance. Olha aí, esse nível ele já é bem mais contundente de o quanto de informação você consegue extrair sobre a Primeira Luz e suas operações na área de Chicago. Afinal de contas, você tem contratos de nível 4. Isso é um índice muito alto para uma vantagem, um antecedente, melhor dizendo, dentro de o que um personagem pode ter. E ele, como eu disse aqui, se relaciona com a Primeira Luz. Ou seja, você consegue obter, dependendo de como o personagem explorar esse em jogo, consegue obter informações valiosíssimas da Primeira Luz dentro de Chicago. E não necessariamente precisa ser um personagem de Chicago, pode ser algum outro. Eu vejo esse nível que pode ser relacionado por algum outro personagem em alguma outra parte do mundo. Claro que quanto mais perto de Chicago, melhor. É mais fácil de acionar esses contatos, mas dependendo de como for trabalhado pelo narrador, pode ser acionado por alguma outra cidade. Aí já é uma conversa que o jogador e o narrador precisam ter antes de se valer desse tipo de vantagem ofertada pela Lore Sheet. Vamos então ao 4º nível. Diz o seguinte: você é parte dos aparatos de segurança do domínio de Chicago. Um conselheiro especialista do príncipe... Opa, tá voltando o Rafael. Alô, Rafael. Opa. Voltei? Voltou, só faltou a câmera. Estamos on? Estamos online. Eu avancei um pouquinho. Eu acabei de falar do nível 3. Aí no caso eu vou acionar você para comentar sobre ele. Não se preocupe sobre a leitura, porque eu já fiz, já está registrado. Aí o pessoal vai entender do que tu vai falar. Mande bala. Beleza. Então, no nível 3 você vai ganhar contatos 4 em qualquer assunto relacionado ao Black Site. E aí tem um catch aqui, né? Tem um pulo do gato aqui. É que se vocês lerem lá a vantagem, né? Contatos 4, o Contatos 4 ele te ajuda a conseguir qualquer coisa material, né? Uma vez por história, entendeu? Então ele é mais do que informação, ele é materialidade, entendeu? Então percebe que você está indo numa linha de raciocínio, você está criando uma linha de raciocínio do nível 1 até o nível 5, entendeu? No primeiro você tem um rumor, na segunda você tem uma evidência, agora você tem materialidade. Você pode uma vez por história conseguir materialidade, entendeu? Isso é tanto uma dica pro jogador, né, que quiser conduzir ele mesmo, né, uma sequência, né, uma história, uma narrativa, quanto o próprio narrador ele pode usar isso em prol dele, entendeu? Em prol dele não, né, em prol do jogo, né, porque afinal de contas os dois, né, estão agindo em prol do jogo. Boa. E é isso. Vamos então ao 4º nível. Vamos lá. Você é parte dos aparatos de segurança do domínio de Chicago.
um conselheiro especialista do príncipe, um agente do xerife, um protetor empregado por um dos primogênitos ou outro membro de alto posto de um clã poderoso, cuja tarefa engloba esmiuçar e neutralizar possíveis ameaças aos membros como um todo. Subsequentemente, você tinha uma causa maior do que a maioria para descobrir a verdade de certos rumores perturbantes, incluindo empregar seus próprios investigadores para separar fato de rumor. Consequentemente, você conseguiu descobrir quantidades consideráveis de informação sobre os próprios caçadores de vampiros do governo, incluindo o fato que eles têm algum tipo de instalação permanente próxima de Chicago. Olha aí o poder desse nível. Esse conhecimento especialista garante a você status 2 entre os membros, os quais frequentemente vêm até você para se beneficiar disso, e influência 2 entre o gado, o qual você usa para manipular o mundo mortal para o benefício de seus clientes. Olha, esse nível é poderosíssimo. Mande lá, Rafael. Eu não sei, eu acho que antes de tudo, eu acho que a descrição do nível não bate com a vantagem que ele dá, entendeu? Eu acho que ele é muito mais forte do que um status 2 influência 3, entendeu? Então, eu prestaria atenção nisso, mas eu também sou o cara que vê as vantagens, né, principalmente nas lore sheets, muito além do que os pontos, entendeu? É mais do que as bolinhas que ele dá, entendeu? É mais sobre o gancho que ele vai dar pro fio condutor da história, né? E aí, se no nível 1 você tinha o rumor, e aí depois você teve a evidência, a materialidade, agora você tem a credibilidade, entendeu? Agora finalmente eles acreditam em você, e aí você tem um reconhecimento por isso, né? Então agora você conseguiu provar, né? Agora o que falta é ir pra cima, né? O que já não é tão fácil. E tanto que eles deixam claro que você tem noção de que há algo por perto, mas não sabe exatamente onde é. E é bacana ver a diferença entre essa lore sheet e a que a gente vai ver ainda da First Light, né? Que na First Light a mecânica é completamente diferente do que essa da Black Site. Entre a Black Site e não é minha favorita nenhuma das duas, mas entre a Black Site e a First Light eu gosto mais da Black Site. Boa. Então, que tem esse tom mais de conspiratório, né? Essa coisa mais de investigação. Boa, realmente dá uma pegada bem diferente. Então vamos ao último nível, nível 5, que diz o seguinte: você escapou da contenção no esconderijo clandestino 24. Isso por si só já te habilita a identificação do local exato. Você muito provavelmente está sendo caçado por seus ex-captores, os quais têm todas as razões para querer recuperar você antes que você possa ir para o campo ou, até pior, alcançar outros de sua própria raça e alertá-los dos horrores que você suportou ou testemunhou. Felizmente para eles, esses horrores não estão claros na sua própria mente, muito embora você tenha alcançado a segurança. Os efeitos colaterais dos Hot Shrek e a fome próxima do torpor obscurecem as suas memórias de suas experiências. Você consegue somente se recordar claramente do que você viu ou ouviu com maior esforço. Uma vez por história, você pode pedir ao narrador por um fragmento claro de memória a partir de seu encarceramento. Você ganhou imunidade do Hot Shrek induzido pela primeira luz. Olha aí, cara, como tu falaste, enquanto que há uma escadinha, agora tu saíste de dentro do covil do lobo. E só que você tem sequelas consideráveis de memória. Mande lá, Rafael. Tem duas coisas muito legais. Eu não sei se essa... Sabe o que eu acho que eu faria? Eu trocaria. Ou colocaria o nível 5 no nível 4 e o 4 no nível 5.
E aí eu aumento as bolinhas que o 5 dá, entendeu? Entendi. Porque eu acho que a grande culminação assim, nessa linha narrativa da Black Site é você ser reconhecido, entendeu? Uhum. Eu não sei, eu peguei desde cedo, desde a primeira leitura, eu imaginei eu imaginei uma personagem específica, entendeu? Aquela personagem que fala a verdade e ele não, e ninguém acredita nele até que pá, a verdade acontece, entendeu? E dentro dessa linha narrativa que eu criei na minha cabeça faz mais sentido a credibilidade vir por último, né? Uhum. E eu também acho que o nível 4 te dá mais poder do que o nível 5. Eu Entendeu? também achei que o 4 dá mais Mas, poder. mas eu acho que mecanicamente eu acho bem legal que o que a vantagem dá. E narrativamente eu acho muito bacana porque tem aquele bagulho do In Memoriam, né? Uhum. Agora no V5. Então, quando a lore sheet falar, você pode, uma vez por história, pedir um fragmento claro de memória. Não o narrador não vai falar, você lembrou que aconteceu isso, aquilo. Não, vocês vão entrar naquela cena, entendeu? E aí o resultado dessa cena vai te dar algum bônus em cenas futuras, né? Lê lá direitinho as regras do In Memoriam, mas o bacana é você colocar esse In Memoriam em prática. Aliás, eu nunca joguei In Memoriam É porque é uma ainda. coisa muito específica, Ainda. né? Depende também muito da decisão do narrador, do quanto ele quer explorar isso. Aquelas lacunas de histórico de personagem que valem a pena você entregar algo mais de trama durante aquelas lacunas. Mas olha, o que eu quero comentar aqui é que quando eu li esse quinto nível, eu não eu vi ele muito mais útil como uma trama a ser explorada do que uma vantagem a ser agregada a um personagem. Por exemplo, eu E é uma imaginei. coisa que acontece várias vezes em vários Lorexins. Eles pegam tramas e atrelam a pontos. A vantagem, como se Entendeu? fosse uma vantagem. Parece que vira um railroad, entendeu? Uhum. E isso, sei lá, eu não vejo isso como uma coisa ruim, principalmente Não, com quando certeza não. você está lidando com personagens iniciantes. Entendeu? Você meio que tá dando um roteiro, né? Ó, pá, entendeu? Quase como Ou, se fosse uma peça de teatro. ou fazer o que eu fiz imediatamente. Eu pensei isso em um NPC. Um NPC que por algum motivo ou outro caiu nas mãos de uma coterie e, a mensagem dele pode desencadear uma série de situações que vira a campanha dessa coterie. É isso que eu enxerguei Né? quando eu li esse E nível. isso é uma coisa que eu venho pensando. A gente está quase em 2022. O jogo foi lançado em 2018. E ainda tem gente que é resistente à mecânica da Love Sheet. E, inclusive, a gente recebeu várias dessas pessoas aqui, né? E aí, mano, é uma coisa que eu tenho pensado, é assim, se você quiser abolir o uso da ficha de conhecimento da sua mesa, mano, faz. Só que mesmo assim, você pode pegar todas essas fichas e transformar ela em plots, em NPCs, Pode. sabe, você tem, mesmo que você não use as lore sheets mecanicamente, mas que as personagens não usem, isso aí não vai pra vala. Uhum. Porque ele tá te dando. Ele tá te dando um roteiro. Aí, ó. É, Você tem um plot inteiro, aí você tem uma aventura completa aí. Entendeu? exatamente. A Black Site é uma aventura completa, mesmo que ninguém pegue, entendeu? Beleza. Acho que a gente esmiuçou bastante Black Site. Vamos Porra! então agora. Oi? Ó, como última, como Sim. última contribuição, eu vou deixar no chat. E Boa. aí depois, se você quiser incorporar lá na outra plataforma, na postagem, mas a,
a base, ela é real e ela ainda existe, entendeu? Quando no texto da Lori Schitt fala que ela foi liberada para uso civil, eu acho que não deu para entender o tão uso civil é isso. Cara, lá essa base, ela é tipo uma mini cidade. Ela é uma cidade morada. Você tem motel, você tem restaurantes, você tem academia, tem um centro de dados lá dentro, tem um campo de golfe lá dentro, tem manufatura lá dentro. Os alojamentos onde os soldados dormiam hoje são casas. Então, assim, você tem toda. Como você pode usar isso em jogo? Eu imagino claramente aquela personagem malcaviana que eu pensei no começo, né? Que eu falei no começo. Eu penso claramente essa personagem, ela sendo um mortal que é desse que mora na Chanute e que foi abraçado, levado para Chicago e que nunca soube que, tipo, embaixo da Chanute tava acontecendo essas coisas, entendeu? Tinha gente sendo sequestrada, sendo torturada e sendo usada para experimento, entendeu? Então esse lugar ele é habitável, entendeu? Se vocês forem jogar nesse local, né? Não esqueçam disso. A Chanute, ela é um lugar vivo, tá ligado? Tem pessoas ali. Ela é uma cidade funcional, na maior parte. Entendeu? Tem as áreas que são restritas por causa dessa contaminação de amianto, que aconteceu mesmo, de verdade. Houve uma contaminação ecológica lá que fechou boa parte da base, mas a base ela ainda existe, ela ainda é habitável na maior parte. Eu coloquei o link aí no chat, tem até mapa do lugar. Boa. Então, vamos ao próximo, que é o Blue Velvet. Que na realidade não é O, é A, porque é uma boate. Vamos lá. E começa assim, mesma coisa, não tem nada anterior, é uma trama, um plot trazido pela quinta edição, então vamos direto ao que é descrito na lore sheet. A Blue Velvet abriu as suas portas em 1972. Por acaso, galera, ela realmente existe na vida real. Tem sido um centro de atividades para a vida noturna e politicagem dos membros desde então. Localizado no coração da prateleira, depois a gente explica o que é exatamente prateleira, a boate teve várias encarnações antes da sua atual. Um empreendedor anônimo comprou a Fantástica e imediatamente fechou as portas do bar por 3 meses de renovações extensivas. Quando ela reabriu, a Blue Velvet se vangloria de 4 bares separados, um barzinho VIP e uma pista de dança grande o suficiente para lidar com os fãs das bandas mais populares. Só para resumir, é um ambiente só, mas que tem 4 bares, a pista e uma área VIP. Deixa eu ver. Foi um esforço ambicioso e um que funcionou por quase 50 anos. O bar atrai os membros e o gado igualmente. Enquanto os mortais jogam as suas preocupações para longe, lá embaixo, quando ele diz lá embaixo na área onde todo mundo se mistura, os cainitas logo acima se engajam em um tipo diferente de dança, movendo-se cuidadosamente através dos ritmos que controlam a cidade e seu futuro. Por décadas, ninguém conhecia quem possuía a Blue Velvet. Os rumores e especulação rodopiavam. A maioria das tentativas de escavar nas finanças da boate para desenterrar o seu próprio proprietário levaram a lugar nenhum. Somente uma investigadora chegou próximo, no início de 1987, mas ela desapareceu logo após confidenciar a um amigo que ela havia feito um avanço chocante. As anotações e pesquisa dela nunca vieram à tona. No meio dos anos de 1990, o mistério acabou com o surgimento da Malkavian Bronwyn para a sociedade dos membros. A revelação que ela tem sido a força por trás da Blue Velvet por todos esses anos deu a ela uma entrada imediata com todos os membros através de Chicago e uma fachada a partir da qual, para
ilicitamente traficar sangue em nome do sistema circulatório. Olha só que coisa interessante. Ela, logo de cara, quando botou a cara, ganhou um status dentro da Camarilla na cidade e ao mesmo tempo virou referência para aqueles que querem ter algum tipo de relação com o sistema circulatório. Diga-se aí, Clã Ventrue. Manda lá, Rafael. Eu peguei... Bom, tem pouca coisa, né, sobre o Blue Velvet, até porque tudo que tem sobre o Blue Velvet está no próprio livro. Então, assim, tem regrinhas. Gente, se vocês gostam de regra, vai ter regra. Primeiro de tudo, você precisa ter status 3 para ouvir falar que o Blue Velvet existe. Entendeu? A ideia geral é que o Blue Velvet ele faz uma concorrência com o Succubus Club e com o Red Number 5. O Red Number 5 ele é uma boate que está abrindo agora também. Aliás, está abrindo agora, vírgula, né? Dentro da história ela já existe. Não, o Red Number 5 eu acho que é um bar novo até. De qualquer forma, são os 3 bares principais da cidade, né? O Red Number 5, o Succubus e o Blue Velvet. A diferença é que eles fizeram um retcon aí para que o Blue Velvet ele tivesse existido desde sempre, ninguém nunca soube sobre ele, porque ele é um bar muito específico, entendeu? Enquanto o Red ele atrai uma galera mais de visitantes, porque vem muita gente turista, né? Inclusive o conto que abre o livro é sobre uma garota mortal que vai parar no Red Number 5 meio que sem querer. É um conto muito engraçado que foi terrível para eu traduzi ele, tenho ele aqui guardado, foi terrível para eu traduzir. Terrível, terrível. Um dos contos mais difíceis que eu traduzi na minha vida. E o Succubus Club é o bar mais antigo do jogo, porque ele também foi lançado junto com o jogo na primeira edição ainda. Logo, para você conhecer o Blue Velvet, você precisa ter status 3 ou um mola que possa te introduzir ali naquele local. Mesmo que você não seja um convidado, você pode fazer um teste de manipulação mais intimidação de F5 para poder entrar no local. Vai pegar bem? Não vai pegar bem, mas você vai entrar. Entendeu? O Bai tem a descrição aqui do clube. Você pode, com o teste também de F5, arrancar algumas informações da Bronwyn. Vai pegar bem? Não vai pegar bem, mas você vai conseguir, entendeu? E aí um gancho que eles já deixam ali na descrição da boate é que o Damien, que é o xerife da cidade, ele é um ex-anarquista e agora ele é o xerife. O Damien ele tá falando para Bronwyn aumentar o estoque dela de sangue. Não porque tá para vir algum visitante especial, mas porque ele tá achando que vai ter uma guerra dali a pouco e a demanda vai aumentar para ela como fornecedora, entendeu? Então ele deu uma dica para ela ali que talvez tenha um banho de sangue na cidade logo, entendeu? Então Damien, pelo menos ele tem esse temor, se ele não tem isso como evidência, né? Por que a Bronwyn? Porque a Bronwyn, ela é uma agente do sistema circulatório da cidade. E aí lembra uma coisa que a gente falou lá atrás sobre como pegar coisas gerais e transformar em específico quando você estiver fazendo o seu by night? É sobre isso, gente. Eles pegaram um conceito geral que tinha lá no core book e transformaram isso numa personagem e logo em uma lore sheet dentro de Chicago by Night. Então analisa essas lore sheets que tem soltas no core book, no Camarilla, no Anarchy, que a gente já falou aqui, e tenta trazer isso para a sua cidade de forma que tenha o seu próprio sabor, entendeu? É isso que vai fazer você
fazer o seu by night da hora, entendeu? Como é que essas coisas elas se aplicam na sua cidade, entendeu? Aqui o sistema circulatório funciona com a Bromway. Então, se alguém em Chicago pegar o sistema circulatório, você já tem um ponto de conexão aí com a história. E é isso. A Bromway, por sua vez, tem a história dela. Vocês vão poder... Não vou tomar muito tempo contando a história dela, porque eu acho que não tem muito a ver aqui. Mas o principal dela é que ela meio que saiu do armário faz 5 anos que ela saiu do armário aí como dona do Blue Velvet, ou seja, foi bem depois, né? Porque em 1987 foi quando a investigadora assumiu, ainda fez um bom tempo até ela aparecer, de fato. A Bronwyn, ela teria ajudado o Ballard a acabar com Gary. Esse foi o primeiríssimo plot de Vampiro à Máscara. Ballard, ele foi o cara que devastou Gary. E isso começou, todos os eventos que fizeram o Bold e o seu Lodin entrarem em guerra. Essa foi a primeiríssima aventura do Vampiro à Máscara, lá na primeira edição. E vocês podem conferir lá no livro da primeira edição. O Drogas também fala dele lá no Droga de Canal. Beleza? Mas a Bronwyn também participou disso. A única coisa que ela pediu pro Lodin na época é que o Lodin mantivesse ela em segredo. Me parece que ela tá fugindo de alguém da Europa. Talvez a própria cria dela, que é a irmã dela, a irmã de quando ela era mortal. Entendeu? Vocês vão poder conferir a história dela lá. E por fim, ela também parece ter uma treta com a Annabelle. Todo mundo tem uma treta, um favor ou os dois com a Annabelle. Entendeu? Para vocês saberem. Beleza. Então vamos então aqui entender as vantagens da Lore Sheets. Nível 1. Você tem estado lá desde o começo e pode ter estado familiarizado com alguns dos bares que precederam o Blue Velvet. De muitas formas, a história da boate é a sua história, e os outros consideram você uma autoridade nisso. As bandas que surgem começam aqui, no caso, a Blue Velvet. As rivalidades dos membros que se desenrolam no barzinho VIP, se ela aconteceu no Blue Velvet, você tem a fofoca. Adicione 2 dados a qualquer rolagem relacionada a se recordar e usar a história da boate. É realmente bem suave essa vantagem e pode te agregar um pouco de sociabilidade e algum nível de status entre os vampiros frequentadores da boate. Manda lá, Rafael. Eu gosto do que ela faz, mas eu não gosto da que ela entrega dela. de sistema, né? Não. Eu gosto ao contrário, eu gosto do sistema dela, mas eu não gosto da descrição dela. Porque não casa, tá ligado? É meio forçado. Porque, por exemplo, tem uma banda famosa em Chicago, que é o Baby Chorus, que inclusive o Damien faz parte da Baby Chorus. E não, eles não começaram na Blue Velvet, obrigado. Eles sempre tocaram no Scopus Club, entendeu? Eles sempre existiram, ao contrário do Blue Velvet. Então, assim, tipo, tudo bem, vocês estão encaixando esse local aqui no cenário agora, vocês precisam negar o que já existe para que esse lugar se encaixe, entendeu? E eu nem imagino, eu não imagino o Blue Velvet como um lugar badalado, tá ligado? Eu imagino um lugar tipo um bar de jazz, tá ligado? Eu não imagino um lugar com DJ, com bandas de punk rock, sabe? Virando super estrelas. Não, eu imagino um bar de jazz, tá ligado? Um lugar onde as pessoas mais requintadas vão. Aqui em São Paulo tem um bar atrás do Teatro Municipal, que é muito assim, entendeu?
Ele parece que saiu do Great Gatsby, tá ligado? Sim. E eu imagino um ar mais assim, tá ligado? Um ar mais de ostentação, onde as pessoas realmente vão pra conversar, entendeu? Não é um lugar que as pessoas vão pra dançar. Pelo menos eu imagino assim, o Velvet. Então eu usaria esse sistema, mas eu mudaria o enfoque que eles deram pra esse bar. Entendeu? Beleza. Vamos ao segundo nível. Todo mundo que é alguém para na Blue Velvet. Você conhece todos eles pelo nome, mas eles não sabem que você está mantendo tabulações de quem vem e quem vai. Quando eu digo tabulações, é você tem um quadro de controle de quem entrou e quem saiu, com quem eles conversam e quando eles vão embora. Uma vez por história, peça a seu narrador informação sobre os movimentos de um companheiro frequentador. O narrador irá lhe contar quando o cliente identificado esteve pela última vez na Blue Velvet, como ele agiu e com quem ele estava. Aqui cabe o meu comentário do seguinte: parte do pressuposto que o movimento na Blue Velvet é tão intenso que inclusive as tramas dos Cainitas ocorrem lá dentro, ao ponto de você ter esse tipo de informação que possa virar vantagem ao seu personagem. Rafael. É que assim, ó, um bar vampiro badalado se passam. Não tem muitos, né? Apesar de Chicago ser uma cidade super populosa, né? População vampira. Mas assim, né? Se vão 10 vampiros, é uma superpopulação, tá ligado? Já dentro do bar. Mas são 10 vampiros dentro do bar. Entendeu? É difícil. Então, assim, eu acho que o papo que rola, e como eu tenho essa visão do Blue Velvet como sendo esse lugar mais requintado, inclusive ele é descrito como um bar onde o príncipe frequenta às vezes, então eu imagino que seja, não no sentido de ir muitos vampiros, mas de ir os vampiros importantes. E se eles precisam ir num lugar para fechar um negócio, esse lugar é o Blue Velvet. Como a Bronwyn fornece o sistema circulatório a partir dali, é onde vão os Ventru. Então, assim, é onde vão os altos escalões. Entendeu? É onde pisam os altos escalões. E quando você sabe quem entra, quem sai dos altos escalões, aí você tem um lugar. E uma coisa muito importante sobre a Bronwyn é que ela é uma espiã muito importante dentro da cidade. Ela sabe, pelo menos é descrito que ela sabe, ela sempre sabe alguma coisa sobre todo mundo. Sabe no Game of Thrones, sabe o Varys? Aquele carequinha e tal. Então ela é o Varys. Ela sempre sabe quem tá entrando, quem tá saindo, quem tá fazendo o que, quem toma o que, quem tá. Entendeu? E um dos plots é que ela tá estudando formas de fornecer não só sangue pelo sistema circulatório, como também vité. Entendeu? Então, assim, todo tipo. Se ela tá fazendo uma oferta, porque há uma demanda, né? Vamos combinar? Então ela sabe os podres, entendeu? Quando você mexe no lixo da pessoa, né? Quando você sabe o que ela come, você sabe. Beleza. É muito sobre isso, este nível. Então vamos agora ao nível 3. Somente as bandas mais populares tocam na Blue Velvet, e suas noites dançantes têm linhas se alongando em torno da quadra. Linhas não, gente, eu traduzi errado, tem filas. Putz, grila. Tem filas se alongando em torno da quadra. Você se apresentou ou tocou como DJ na boate e aparece no seu calendário regularmente. Uma vez por história, quando você se apresenta na boate, escolhe entre ganhar um antecedente recursos de 3 pontos, que dura até o fim da história, ou um rebanho de 3 pontos a partir dos fãs que frequentam todas as suas apresentações. Aqui entra uma vantagem que é
eu considero assim meio específica e não muito atrelada ao que a lore sheet tenta passar. Enquanto que a lore sheet é uma espécie de contatos ou influência, esse nível tá querendo te dar recursos, rebanho, e eu entendo que o personagem também precisa ter algum nível de fama, porque ao ponto de você gerar filas em torno da quadra da Blue Velvet. Eu achei assim um pouco deslocado esse nível. Então, porque, de novo, não é sobre você ser popular, é sobre você ser bom. É o requinte, não é você ser. Você não é a Lady Gaga, tá ligado? Você é um cara que toca bem pra caralho, entendeu? E isso é muito tipo da cena do jazz. A cena do jazz tem muito esses negócios dos caras que tocam muito. Que são as lendas, mas não são famosos o suficiente para ganhar rios de dinheiro. São populares, entendeu? Então essa é uma que eu mudaria, mas tem uma vírgula aí. O rebanho 3 é interessante porque ele te fornece ressonância, e isso tem muito a ver sobre o negócio do sistema circulatório, entendeu? Então eu sei lá, eu negociaria esses recursos para virar outra coisa, para virar contato, aliado, influência, você trocar por outra coisa, entendeu? E manteria o rebanho, entendeu? Porque eu acho legal você ter pelo menos um nível, já que a Blue Velvet ela é a base do sistema circulatório da cidade. Eu acho que tem que ter algum dos níveis vai ter que te fornecer ressonâncias, entendeu? E tipo sangue certo, sangue e eu acho o seguinte, como você tem esse rebanho, dá até para fazer uma ponte com a Malkavian, esqueci o nome dela agora, de fornecimento de fontes para o sistema circulatório. E é por isso que ela faz questão que você toque na Blue Velvet. Essa é uma dica de interpretação. Exatamente. Este nível, e eu interpreto que a partir deste nível para frente, ele tem um ônus, né? Porque a partir daí você está ligado ao local. Então você tem responsabilidades ali. Você vai ter que tocar lá regularmente. Então, uma vez por história, você vai ter que perder uma noite tocando ali. Entendeu? Boa. Então, vamos ao nível 4 agora. O seu status é bem respeitado na Blue Velvet. A sua fama ou influência atrai outros para a boate. E a Browy aprecia a sua clientela, agindo como uma maula de 4 pontos. Uma mesa sempre está pronta para você e você tem acesso a uma sala privada no bar VIP para encontros e alimentações. Basicamente estão te dando aí uma área de segurança para você agir com todas as suas tramas dentro da cidade. Mande lá, Rafael. De todas as vantagens do nível 4, a que mais me atrai é essa sala VIP, viu? A salinha VIP onde você vai poder receber quem você quiser e sem levantar suspeita. Sem encheção de saco, sem levantar suspeita. Se bem que, né, a Brawlinha é essa grande. Ela não é uma fofoqueira, né? Mas ela é uma mestre dos segredos. Você não sabe. Ela é uma fofoqueira. Ela não fala tudo, ela guarda tudo, né? E ela é uma jogadora, né? Ela tem muitas inimizades. Cara, vale a pena ler sobre ela em específico no livro, porque ela tem muitas amizades e inimizades. Assim, ela já chegando na cidade. Não, realmente, chegando. De repente ela ascendeu na sociedade vampírica só por ser a dona da Blue Velvet. Imagino que deve ter despertado muitos ciúmes. Olhando assim para ela e para outras personagens malkavianas, me pareceu que ela é meio que a protagonista dos malkavianos ali na cidade. Apesar, até por causa do primogênito, né? Que o Jason, ele é um cara meio pancadão ali, entendeu? E ela também tem as reservas dela com ele.
pra frente. Ela me pareceu uma personagem muito mais atraente do que o Jason, embora eu goste do. Eu gosto do plot dos Malcavelos do Jason, mas a gente vai falar do Jason lá pra frente, quando a gente for falar do Let the Streets Run Red. Beleza, então partimos agora para o último nível, nível 5, que diz o seguinte: você é um empregado de alto nível e confiável na Blue Velvet. Ian Gibson conta com você para as operações noite a noite. E você é um membro do círculo interno, olha aí, da Browning. Uma vez por história, você pode requisitar e receber a ajuda dela, se isso for via influência, apoio financeiro ou uso da boate para um esforço privado. Eu achei isso bastante considerável. O que tu achas? É o tipo de vantagem que ela é mais valiosa na narrativa do que por pontos, né? Você vê que ela não tira nenhuma bolinha. Não dá bolinha nenhuma. Mas ela te abre as pernas. Cara, tu tens o apoio incondicional de uma anciã da cidade. Não sei se ela é anciã, mas pelo menos anciã. Incondicional mesmo, né? Não existe incondicional, não existe apoio incondicional envolvido. Sim. Mas aí tu tens acesso, inclusive tens acesso ao sistema circulatório por ela. Cara, isso é muito exatamente. Mais do que ter, mais do que ter acesso ao sistema circulatório para si, é você ter acesso ao caderninho dela, tá ligado? Eu imagino o quão próximo você tá do caderninho dela, porque quando você volta lá no sistema circulatório lá do Powerbook, você vê que os agentes do sistema circulatório têm um livrinho onde eles falam quais são as preferências de cada um. Exatamente. Eles já sabem o registro dos gostos de cada um dos clientes. Sim, e tem uma conversa durante o livro, inclusive interceptada na Segunda Inquisição, hein? A Segunda Inquisição está interceptando até a Bron. Então você vê quão dentro eles estão. Mas tem uma conversa da Bron em que ela lidando com uma encomenda, tá ligado? E ela faz uma encomenda são duas encomendas, uma pro Succubus Club e uma pra uma tal de Greenhouse, né? Greenhouse chama estufa. E aí pedem pessoas masoquistas. E aí o cara fala, nossa, cada gosto estranho, piriri, pororó, e aí a conversa acaba aí. O que é essa estufa? É a base do cultivar, que a gente vai ver depois. Eu acho que não é essa semana, a próxima semana ou outra. O cultivar é o culto Bahari da cidade. Por isso que eles pedem pessoas masoquistas, porque eles querem torturar essas pessoas para extrair o sangue dela. Entendeu? Faz parte do culto das Bahari. Boa. Entendeu? São coisas que estão escritas ali, mas não estão escritas. Né? Você tem que sacar, interpretar, fazer a conexão. Inclusive, quando fala do Succubus Club, não fala Succubus Club, né? Fala SC. É isso que significa o SC. Eu já tinha esbarrado, mas ainda não tinha entendido. Eles não falam Succubus Club. Entendi. Boa. Você tem que ler tudo, você tem que ler ligadíssimo. Às vezes voltar. Eles falam bastante tem bastante coisa do Gengis também, né? E aí o Gengis ele aparece lá no conto inicial lá do Wolfpack, e aí depois ele vai aparecer em várias outras mensagens interceptadas, coisa. Então assim, são várias histórias desconexas no Chicago by Night que no fim elas vão se interligando, entendeu? Eu queria ter estado aqui na semana passada para falar da Annabelle. Que cara de pau, hein? Ela começa o livro contando a história de Chicago, e aí ela fala que tinha uma treta entre o Critias e uma tal aí. Ninguém sabe quem, né? Que diz que é toreador e tal. Não, ela é filha da Helena. Lógico que ela sabe quem que é. Ela não é filha da Helena, ela é da linhagem, não é? A neta, é verdade. Neta. Da linhagem da Helena. Ela não tá ligada? Ela tá ligada, ela tá pescando gente pra Helena. É isso aí. Gente, vocês têm que ler o negócio assim, ó, com os dois olhos.
Essa Annabelle ela é muito safada. Bastante, bastante. Bom, algum comentário final sobre a Lore Sheet em questão? Sobre o Blue Velvet, não. Eu gosto do local. Eu não sei se eu gosto da Lore Sheet, mas eu gosto do local. É bacana. Me atraiu. Me atraiu mais do que a Red Number 5. E eu sei que o pessoal gosta da Sucubus Club, mas não é um lugar que eu frequentaria a Sucubus. Porra, entendeu? Eu acho a ideia do Blue Velvet, eu acho que é mais atraente. eu acho até que a ideia da concorrência entre os três bares é muito legal, porque os três bares eles são concorrentes, mas eles conversam entre si, tá? Existe uma comunicação muito forte entre os três bares. A nível de os clubes fazem corrente de Vité no Blue Velvet. Então eles só são concorrência na fachada, entendeu? Porque no final das contas é tudo Camarilla. Entendeu? Então vocês fiquem de olho nisso. Explorar isso seria muito legal. Boa. Bom, e antes de fecharmos, diga aí pra galera quais são as 2 Lore Sheets que nós vamos abordar semana que vem. As 2 Lore Sheets da semana que vem são... Peraí, deixa eu consultar aqui os oráculos. Você me pegou de calça baixa. Queres que eu diga? Eu já tô aqui na ponta da língua. Por favor. Então vamos lá. Fechou aqui a hora que caiu. A primeira é o livro de Nod, ou pelo menos aquilo que é descrito dentro de Chicago. E o segundo é a Gangue Capone. Isso, o famoso gangster Capone tem laços e raízes dentro do cenário de Chicago by Night. Mas isso a gente fala na semana que vem. Sendo assim, Rafael... Posso deixar uma lição de casa? Oi? Posso deixar uma lição de casa? Chamar? Não entendi. Deixar uma lição de casa. Ah, sim, pode. Tem um filme chamado Capone, que é sobre os últimos anos de vida do Al Capone, com o... Como é que é o nome dele? O cara do Mad Max? Eu adoro esse cara, esqueci o nome dele. Mel Gibson? Não, o Mad Max o último. Ah, do novo ator, esse aí eu já não sei. Como é que é o nome dele? Ah, eu vou pegar aqui, peraí. Tá. Mas enfim, é com ele, é com o Tom Hardy. Pronto. É com o Tom Hardy fazendo o Al Capone e é muito bom, o filme é muito bom. Ele não é um filme de gangster, tá? É de quando o Al Capone ele já tá aposentado e tal. É um pouco de gangster, assim. Só que assim, ele é menos tiro, porrada e bomba, entendeu? É bem bacana. E o Tom Hardy é um puta ator. Assistam pra gente poder falar sobre na semana que vem na Gangue do Capone. Daí a dica do Rafael, para fechar aqui mais um Comentando RPG Lore Sheets do V5. E para fecharmos, peço para que o Rafael junto comigo diga um até logo pra galera. Falou, pessoal, até a próxima. Até logo pra galera.